mais uma palavra que Deus me mandou para entregar para vocês e espero que edifique você assim como me edificou. Espero que bata aí assim como bateu aqui primeiro. Temos visto que ainda hoje existe uma resistência a Cristo. E às vezes isso tem mais a ver com nós cristãos do que com aqueles que ainda não são cristãos. Infelizmente. Em Salmo 133:1, está escrito assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Quando paramos e olhamos para a igreja hoje, a igreja em geral, igreja pequena, igreja grande, independente de placa, a gente vê de tudo, menos união entre o corpo de Cristo. A palavra do Senhor diz que todo aquele que é filho de Deus, ele é o seu irmão em Cristo. E o que nós precisamos para sermos filhos de Deus? Vamos lá? Em João 1,12 diz assim: mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Em Romanos 8,14 diz: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Em Gálatas 3,26 diz: pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então quer dizer que aquele irmão que está na mesma denominação que você tanto faz, tanto fez, ele é o seu irmão em Cristo. Aquele irmão da outra denominação, que você não gosta muito, ele é seu irmão em Cristo. Ou melhor, aquela igreja grande e famosa, aqueles irmãos são seus irmãos em Cristo. Então por que as pessoas têm um preconceito com o cristianismo? Porque muitas das vezes, quando eles olham para nós, eles não têm visto o principal, que é a união no corpo de Cristo. Quando a gente age com essa arrogância, com essa disputa de quem sabe mais do que o outro, de quem é maior em teologia do que o outro, de quem tem mais membros do que o outro, ao invés de aproximarmos essas pessoas, nós afastamos essas pessoas de Cristo. Pois a todo instante nós estamos pregando algo. E se nós dissemos ser servos e filhos de Deus, nós temos que pregar isso de acordo. E a nossa vida, muitas das vezes, não tem pregado isso. Pois nós estamos o tempo inteiro, através das nossas atitudes, das nossas decisões, nós estamos pregando algo. E, infelizmente, esse amor em que tanto vimos na palavra de Deus, nós não temos com o nosso próximo, com o nosso irmão em Cristo. Em João 17:22 e 23, quando Jesus está orando ao Pai, ele diz assim: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que, presta atenção, o mundo reconheça que me enviastes e o amastes assim como me amas. Como que o mundo vai ver esse amor se nós não temos esse amor para com o nosso próximo? Assim como Deus nos ama, nós temos que amar o nosso irmão em Cristo. E não é só o irmão que está na nossa igreja, não. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos uma família. E quando que o mundo vai entender que Deus mandou Cristo Jesus para amar Ele como Ele nos ama? Quando eles verem esse amor resplandecendo entre nós. Quando eles veem esse imenso amor no corpo de Cristo. Muitas das vezes somos nós que temos afastado eles. Se nós não conseguimos amar nem o nosso próprio irmão em Cristo, como que eles vão ter certeza que nós iremos amá-los? Não iremos julgar eles? Como que eles vão ter certeza que se ele for para outra igreja e não para a nossa, nós vamos continuar amando eles e não julgando? Porque hoje o que nós estamos fazendo é isso. Se aquela igreja não tem a mesma base teológica que a sua tem, ele já está errado, você já não ama mais ele. Hoje em dia, entramos nas plataformas digitais, principalmente o Instagram, nós vemos cristãos atacando cristãos, irmãos na fé atacando irmãos na fé. Ah, mas porque a teologia desse está errada, a visão desse está errada. E cadê o amor? Onde foi parar o amor em família que precisamos ter? Onde foi parar o amor que Deus tanto nos ama e que nós precisamos amar o nosso irmão em Cristo? Aonde está? Então, quando eles veem essas coisas, essas atitudes do próprio corpo de Cristo, dentro do corpo de Cristo, eles vão querer? Eles vão ter certeza que vocês vão amá-los? Nós precisamos refletir. Nós precisamos pedir a Deus que Ele traga até nós o discernimento, a sensibilidade para com o outro, para com a visão que Deus deu ao outro. Nós precisamos amá-lo uns aos outros como Cristo nos ama. Se nós queremos pregar Cristo para este mundo,
Para toda criatura, nós precisamos começar primeiro no corpo de Cristo. Nós somos discípulos de Jesus. Nós fazemos o que Jesus faz. Nós andamos como Jesus andou. Isso é ser um cristão. Gente, Judas traiu Jesus e ele sabia que ele ia o trair. E mesmo assim, Deus o chamou de irmão. Mesmo assim, Jesus o chamou de discípulo. Mesmo assim, Jesus o amou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim, Jesus o amou. Tomé, quem mais que duvidava de qualquer coisa do que Tomé? E mesmo assim, Jesus o amou. Nós precisamos viver e agir como irmãos em Cristo. 1 Coríntios, a carta que Paulo escreve à igreja de Corinto. 1 Coríntios 1, 10. Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que há discórdia entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, e outro ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Temos agido como a igreja de Corinto. Aqui cada um dizia que era de um. E o que vemos hoje é isso. Ah, eu acredito em Calvino, eu acredito em marxismo. Eu sei que tem visões teológicas divergentes. Até nessa época tinha. Mas o que se trata é que nós precisamos entrar em acordo. E o nosso acordo é, nós temos um único Senhor e Salvador das nossas vidas. Precisamos andar em união, não em desavença, não em problema um com os outros. Nós somos um só corpo em Cristo Jesus. A minha oração é essa, assim como Deus abriu a minha mente sobre essa palavra. A minha oração é essa, para que nós possamos ser sensíveis, para que nós possamos pedir ao Espírito Santo sensibilidade para um com o outro. Nós precisamos amar uns aos outros como Cristo nos ama, para que assim o mundo veja o amor de Cristo em nós e eles queiram fazer parte desta família, fazer parte deste amor. E eles veem desavenças, problemas, um querendo ser maior que o outro, um achando defeito no outro dentro da nossa família, eles não vão querer fazer parte desta família. Que possamos ter misericórdia um para com o outro. O que é misericórdia? É se colocar no lugar do outro. Não é deixar visões teológicas, opiniões divergentes atrapalhar a comunhão em família, em corpo de Cristo. Deus está querendo que nós possamos ficar unidos como família, como corpo de Cristo, para que finalmente o mundo veja o amor de Cristo através de nós, para que o mundo veja, entenda e compreenda que Deus enviou Jesus Cristo para amá-los assim como Ele nos ama. Então, agradecemos a Ti, ó Deus, por esta palavra, por abrir o nosso entendimento, por nos exortar mais uma vez, pois o Senhor corrige aqueles a quem o ama. Nós agradecemos ao Senhor pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua imensa fidelidade para conosco. Que o Senhor possa tirar a trava dos nossos olhos, para que nós possamos, ó Deus, ter a sensibilidade de amar e cuidar da nossa família em Cristo, da família que o Senhor nos deu. Nós agradecemos ao Senhor pelos nossos irmãos em Cristo, pela família que o Senhor nos concedeu. Graças a Deus. Muito obrigado. E assim que Deus me der mais uma palavra, eu estarei trazendo para você. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional.